dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você estiver acompanhando essa transmissão, seja muito bem-vindo. Eu me chamo José Hilário Dias, moro aqui em Atibaia, São Paulo, é uma cidade no estado de São Paulo, uma cidade do interior. Sou membro e atualmente um dos pastores da Igreja Batista no Jardim Imperial, é uma igreja em um bairro aqui de Atibaia. E por conta do coronavírus, nós temos suspendido as nossas atividades presenciais na igreja e temos tentado utilizar as mídias sociais aí como uma maneira de nos comunicarmos com o nosso povo. E por que não divulgar isso também a todo mundo, que é o alcance da internet, pelo YouTube. Nesse canal, José Hilário Dias, você vai encontrar materiais de pregação expositiva em livros inteiros da Bíblia. Nós temos uma série de pregações desde 2014 produzindo conteúdo aqui para esse canal e você fique à vontade aí, está convidado a acompanhar o nosso material, tá bom? Temos também aulas de escola bíblica dominical, um bom conteúdo aí em todo o nosso acervo. Essa transmissão era para ter acontecido na sexta-feira, nós tivemos um problema técnico e por conta disso a live deu um monte de corte, por isso eu preferi gravar novamente o vídeo. Então estou gravando e isso vai como estreia para o YouTube. A nossa ideia é termos lives de quarta-feira, sexta-feira e domingo à noite. As de quarta são espécies de reuniões de oração online, em que as pessoas participam pelo chat ao vivo e compartilham motivos de oração, e nós temos uma pequena devocional, uma meditação e um salmo de lamentação. Temos feito isso, temos chamado isso de estudos na pandemia, né? Tem sido um tempo bem agradável. Você é convidado a participar toda quarta-feira às 19h30 nesse canal. De sexta-feira, que é o que eu estou reproduzindo aqui, né? Apesar de estar sendo gravado, nós temos uma live que é uma espécie de aula bíblica. Também é às 19h30, em que nós temos trabalhado sobre como aconselhar pessoas usando a Bíblia. Então, aquilo que eu daria na escola bíblica dominical para o nosso povo, aqui aos domingos, eu tenho dado de sexta-feira pelo YouTube, né? E de domingo, à noite, às 19 horas, no domingo é meia hora mais cedo, né? Às 19 horas, nós temos a nossa transmissão da igreja, daquilo que seria o mais próximo do que poderíamos chamar de culto, né, do que a gente tinha de domingo. Então, alguns irmãos participam com orações, nós temos cânticos, nós temos leituras bíblicas e também temos a pregação da palavra. Eu tenho pregado numa série chamada a Mensagem do Antigo Testamento. Nós temos refletido na mensagem de cada livro do Antigo Testamento. Nesse ano, a nossa igreja foi desafiada a ler todo o Antigo Testamento. E o nosso povo também está ouvindo pregações nos livros do Antigo Testamento. Como eu faço? A ideia é pregar a cada domingo em um livro, 1 ou 2 livros. A gente faz um estudo panorâmico, mas em formato de sermão, em formato de pregação. Então vale a pena acompanhar. Já pregamos, se não me engano, 14 sermões, se não me engano, já no Antigo Testamento. Chegamos no livro dos Salmos. Esse vídeo de agora vai sair no sábado à noite. Esse livro, a pregação dos Salmos, vai ser domingo agora, no dia de amanhã. E você é convidado a acompanhar essa aula lá. Essa live, essa transmissão ao vivo aí, lá pelo YouTube, às 19 horas. Tá bom? Nesse mesmo canal aqui também, obviamente. Deixa eu dizer o que nós temos feito aqui nessas aulas. Eu vou passar para vocês um slide aqui. Nós chegamos na aula 7 já. São 7 aulas desde que começou a pandemia, 7 aulas virtuais, e você está convidado a acompanhar todas as outras aulas que fizemos nesse canal. Você encontra as outras 6 aulas, tá bom? Está numa playlist chamada Aconselhamento Bíblico na Prática. Lá você encontra as 6 primeiras aulas que tivemos. Desde já quero te convidar a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho das notificações, a curtir esse vídeo, a comentar no vídeo, a compartilhar esse vídeo. Se você faz essas coisas, a máquina do YouTube, o computador do YouTube, ele entende que você quer receber esse tipo de conteúdo e que toda vez que nós tivermos algum produto novo aqui, algum vídeo, alguma produção nova nesse canal, você vai ser notificado no seu celular. Então, vale a pena se inscrever e curtir o vídeo.
tá bom? E ativar os sininhos, o sininho de notificações, obviamente. Vamos lá, estamos na aula 7, como aconselhar pessoas. O que nós falamos até aqui? Eu vou fazer um breve resumo, uma breve recapitulação, porque nós temos um assunto muito importante para lidar hoje, tá? Vamos lá, como desvendar os nossos ídolos, foi o que nós praticamente estudamos na última aula. Nós tentamos mostrar e perceber, segundo o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, que os nossos ídolos surgem de paixões e amores que o nosso coração levanta dentro de si. E nesse texto, João exorta os seus leitores a não amarem o mundo, a não permitirem que as paixões do mundo os controlem. E ele fala que as coisas que há no mundo, os amores que há no mundo, não é a mesma coisa que o amor a Deus, não vem de Deus. E aí ele cita 3 exemplos. Ele cita o desejo da carne, que é a cobiça por satisfazer o físico, né? O nosso físico. Ele cita o desejo dos olhos, que é tudo aquilo que faz cobiça na nossa vista, no intelecto, no ego, enfim. E a soberba, o orgulho da vida. Os bens que a vida pode oferecer e como isso nos pode oferecer também oportunidades de pecar. Praticamente, muitos autores que falam sobre idolatria no coração dizem que esses são os 3 motores dos nossos ídolos. Ou estamos amando a nossa própria carne, ou estamos amando aquilo que os olhos veem, o que o intelecto pode oferecer, ou estamos amando o que os bens dessa vida podem nos dar. Então nós sempre buscamos algo para satisfazer uma dessas 3 áreas, e é porque buscamos essas coisas, porque amamos essas coisas, que ídolos são levantados no nosso coração. E nós vimos que isso aconteceu com Eva, lá no jardim, quando a serpente a tenta e ela come do fruto que não deveria ter comido. E é interessante que foi exatamente essas 3 tentações que Satanás tentou fazer com Jesus, propôs a Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, e Jesus venceu todas elas, né? Nós vimos, em segundo lugar, sobre como nós podemos começar a identificar se temos ídolos no nosso coração. Porque sempre que falamos sobre idolatria, as pessoas dizem, não, mas eu não sou idólatra. Idólatra é aquele que se prostra diante de uma imagem, de uma estátua e tudo mais. Bom, a gente tem visto que na Bíblia a idolatria sim pode ser manifestada por meio de adoração a estátuas, a ídolos, a imagens, mas também a idolatria pode se maquiar e se esconder por trás de ídolos que nós não vemos, mas que foram levantados dentro do nosso coração. E aqui nós temos um bom indicador para perceber se nós temos ídolos no nosso coração, mesmo que escondidos. Olha que interessante. Nós temos aqui um primeiro passo para perceber se temos ídolos. É a identificação do nosso culto. Pare para pensar um pouquinho. Se você tem apenas a Deus como o seu objeto de culto, primário e único, os seus desejos serão santos e puros. Então você vai desejar coisas boas, desejar coisas santas, coisas honestas, coisas que Deus deseja. O seu temor vai ser apenas a Deus. Você se preocupa mais em agradar a Deus do que qualquer outra pessoa, até mais do que a si mesmo. Você teme mais a Deus e por isso você faz o que faz. E aí essa terceira coisa é a busca, né? Você busca agradar a Deus, apesar de que você tenha talvez desejos pecaminosos diferentes da vontade de Deus, talvez porque pessoas te obriguem e te forcem a fazer coisas diferentes da vontade de Deus, mas mesmo assim você busca agradar a Deus, mesmo que isso contrarie a você mesmo e contrarie pessoas que talvez você ame. Mas se você tem, esse é o primeiro cenário, se você tem Deus como seu único e suficiente objeto de culto. Porém, se você tem ídolos dos mais diversos no seu coração, que você talvez divida o culto a Deus com esses ídolos, mesmo que você não queira reconhecer, olha que interessante, os seus desejos, é só você avaliar, eles serão pecaminosos e mundanos. Você vai desejar aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, mas mesmo assim você deseja.
E você percebe que os seus desejos são os mesmos que as pessoas da sua geração, as pessoas que não conhecem a Deus. Você percebe que o mundo deseja é o que você deseja. Bom, esse é um bom indicador de que talvez você esteja com o seu culto dividido. Você tenha se prostrado diante de alguns ídolos também. Outro indicador, o seu temor. Você teme muito o que os homens podem pensar sobre você. E por isso você às vezes comete pecados que não gostaria de cometer, mas comete porque você teme muito a sua reputação. Você valoriza demais a sua reputação. Você teme o que os homens podem fazer contra você se você não fizer o que eles esperam de você. E por fim, se há ídolos no seu coração, isso vai ser demonstrado para você porque você busca agradar a si mesmo. Então talvez o seu ídolo seja uma autogratificação, ou você tenta agradar aos outros, mas nunca o seu maior objetivo é agradar a Deus. É perguntar o que Deus espera de mim e se esforça para cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso contraria a si mesmo e contraria as pessoas a quem você mais valoriza, tem mais apreço aí, né? Esse é um bom indicador, é uma identificação do seu culto. Depois que a gente vê isso, e talvez você agora diga, poxa vida, eu acho que de fato eu tenho alguns pecados aí escondidos que se transformaram em ídolos no meu coração. Mas eu não sei quem são esses ídolos. Muito bem, nós fizemos algumas perguntas que nos ajudam a identificar esses ídolos. Olha lá. Quando foi que a vida não valeu a pena? Essa foi a tarefa que nós demos na semana passada, para aqueles que acompanharam a aula, para que começassem a identificar os seus ídolos. Tentando responder essas perguntas. Talvez não vão conseguir responder todas, mas uma ou outra você fala, peraí, eu acho que aqui eu estou fazendo as coisas motivado por um ídolo. O que é um ídolo? Assista a aula passada e as aulas passadas e você vai descobrir o que é ídolo no coração. Tá? Para aqueles que já estão atualizados conosco, vamos lá. Quando foi que a vida não valeu a pena? O que mais você ama, odeia, espera ou anseia? Quais os seus objetivos ou sonhos? Do que você mais tem medo? O que mais te preocupa? Do que você acha que mais precisa? Onde você acha que encontraria refúgio, segurança, prazer ou conforto? O que define sucesso para você? Ou o que define fracasso? Em que momento você acredita que Deus o tem abandonado? Quando é que você luta com a amargura ou com a inveja? O que você mais quer? No que você mais pensa? O que o dinheiro significa para você? Quando você fica deprimido? Normalmente, quando ficamos deprimidos, é quando o ídolo nos decepciona. O que você vê como seus direitos? Quando você fica irado? O que você queria que não teve? O que produz o seu melhor? Quando é que você se empenha mais? Talvez por trás de todo esse esforço esteja um ídolo. Do que você depende para ser feliz ou realizado? Você pode responder, eu seria feliz se tivesse tal coisa. Eu seria feliz se fosse alguém assim ou assado. O que você quer preservar ou quer evitar? Quando você desaponta e machuca os outros, o que você está buscando? Nosso trabalho na semana passada, até essa semana, foi tentar responder essas perguntas. Porque por trás delas nós começamos a perceber, poxa vida, eu faço as coisas motivado por esses ídolos que estão me afastando de Deus e que me provocam pecados que eu gostaria de me livrar. Chegamos então, uma vez que você identificou que sim, há ídolos, reconheceu isso, que talvez tenha identificado esses ídolos, hoje nós vamos aprender sobre como combatê-los, sobre como combater esses ídolos. Deixa eu só dizer algo muito importante sobre o que é um ídolo. Para aqueles que estão nos acompanhando já em todas as aulas, isso só vai ser repetição, mas vai ser um reforço. Para aqueles que talvez estejam acompanhando pela primeira vez, o ídolo ele é algo que o nosso coração cria, ao qual nós nos prostramos e sacrificamos, esperando que ele nos ofereça algo em troca. Então, se eu busco prazer ou conforto, ou realização, ou reconhecimento, eu sacrifico ao ídolo, isso significa pecar, para obter esse meu objeto de desejo, de uma maneira que Deus
não disse que eu poderia receber, né, uma maneira pecaminosa, mas eu acredito que o ídolo vai me oferecer. Então eu sacrifico no altar desse ídolo, eu peco para ter, ou peco porque não tenho, e aí eu espero receber em troca o que eu tanto ansiava. Mas a gente sabe que Deus frustra os nossos ídolos. Ídolos não passam de criações do nosso próprio coração, mesmo que a gente não perceba eles lá, e nós estamos tentando identificá-los. E uma das expressões mais comuns de ídolos no nosso coração é que eles nos escravizam. Então nós temos pecados que reiteradamente cometemos. Pecados que nós percebemos que há um problema na nossa vida, nós sequer sabemos como nos livrar deles. Eles se repetem cotidianamente. Talvez, no seu caso, seja a masturbação, talvez seja a ira, talvez seja a maledicência, talvez seja o egoísmo, o orgulho, a tristeza excessiva, você se isola constantemente e você repete isso e repete, mesmo que tenha tentado evitar, não consegue evitar. Por quê? Porque isso se tornou um hábito. Você se tornou escravo desse pecado, o que a nossa sociedade chama de vício, mas a Bíblia chama de escravidão. Escravidão a um pecado. Então, o ídolo, ele nos leva à escravidão, ele nos leva ao pecado habitual. Portanto, essas aulas que temos tratado aqui, elas têm o objetivo de te ajudar a se livrar de maus hábitos, de hábitos escravizadores, de pecados que têm te dominado. E na nossa sociedade seriam chamados de vícios. Seja com bebida, seja com sexo, seja com cigarro, com a maconha, com qualquer droga ilícita, seja com até drogas lícitas, seja com pecados, como eu falei, de ira, de amargura, enfim. Tá? Então, o combater a idolatria é nada mais do que combater os pecados habituais, a nossa escravidão ao pecado. Tá? Como combatê-los? Vamos lá, vamos começar com o começo, né? Como combatê-los? Deixa eu só te chamar a atenção aqui. Normalmente nós tentamos fugir do combate aos nossos ídolos. Então, se você está assistindo essa aula, parabéns, porque esse é um primeiro indício de que você de fato quer lutar contra os seus ídolos, contra os seus hábitos pecaminosos. Você não quer mais viver essa vida que só te destrói e destrói as pessoas à sua volta. Tá, mas quando nós não queremos reconhecer que temos ídolos e não queremos combatê-los, muitas vezes nós escondemos eles. Nós não reconhecemos. Então as pessoas dizem, mas você tem um problema. Nós dizemos, não tenho problema. Eu não tenho isso aí. Recentemente tive uma conversa com uma pessoa que se diz cristã há muitos anos. E essa pessoa tem um péssimo hábito de sair de sua casa, entrar em um bar e sair de lá apenas quando ela estiver caindo pelas beiradas, literalmente. E essa pessoa bateu o seu carro, veio desesperada pedir ajuda e ela me disse, eu preciso de ajuda. Eu falei, ótimo, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você tem sido um escravo do álcool. Você cede ao seu desejo por se embriagar. Ele diz, não, mas eu não sou um alcoólatra. Essa pessoa disse, eu não sou uma pessoa alcoólatra, eu não sou escravo do álcool. E como não é? Como não é? Você passa, me diz, você está há mais de 20 anos nesse tipo de vida. Você sai da sua casa, você bebe, você enche a cara e você faz alguma besteira e isso acontece 2 ou 3 vezes por semana. Como você não é escravo desse pecado? Essa pessoa tentou esconder por tantos anos, mas agora está na hora de começar a combatê-lo. Então, essa é uma maneira natural. Talvez isso esteja acontecendo com você há um bom tempo. Você esconde, você diz, não, eu não tenho um problema. Uma segunda maneira da gente evitar combater os nossos ídolos é disfarçar por motivos honestos. Então é dizer, não, mas eu faço isso para evitar um problema maior. Né? Então, eu vou pegar o caso aí, eu me entrego a bebida para não estourar em casa, para fugir dos meus problemas, ou para, enfim, talvez o jovem diga, não, mas eu assisto a pornografia e me masturbo, mas é para que eu não peque com a minha namorada, é para que eu não
não peque de uma maneira pior, né? Não olhe para pessoas, para mulheres na rua, enfim. Talvez a esposa que constantemente se ira com seu marido, ou aquela viúva que constantemente vai de casa em casa e fala mal das pessoas, pode dizer, não, mas eu estou aqui para falar mal dos outros, mas não é para falar mal, é para orarmos pela pessoa, né? Então, o disfarce de um hábito pecaminoso, imoral, sujo, que nos contamina por motivos honestos. Uma outra tentativa nossa é tornar aceitável esse pecado, pelo menos para nós, né? Então, olha, tudo bem que para fulano isso é uma coisa ruim, mas olha para mim, olha para minha história, né? É justificável, né, que eu pratique isso. Então, não é uma coisa tão ruim, né? Muitas pessoas fazem, enfim. E em quarto lugar, e talvez aí é o pior, nós tentamos justificar o nosso hábito pecaminoso para continuar praticando ele sem culpa de consciência. Então, mesmo que as pessoas todas à nossa volta digam, você tem um problema, elas tentem nos ajudar, talvez elas desistam de nos ajudar, nós muitas vezes continuamos pecando. Porém, a nossa consciência ainda nos acusa, se somos cristãos, se somos filhos de Deus. Mas para tentar, como seria a palavra? Para tentar silenciar a nossa consciência, nós tentamos justificar o nosso pecado. E aí nós jogamos a culpa nos outros, nós jogamos a culpa no nosso passado, nós jogamos a culpa em qualquer situação, mas não reconhecemos que temos um problema. E aí a nossa consciência tenta ser silenciada, tentamos silenciá-la por meio dessas atitudes, né? Nós não queremos mais fazer isso. Talvez essa seja uma descrição do que você tem feito até hoje diante dos seus pecados habituais, mas nós não queremos mais fazer isso. Queremos combatê-los. Muito bom. Então, como combater? Eu quero trazer para você 6 dicas de como combater os seus ídolos no coração, os seus hábitos pecaminosos. A primeira dica está na sua tela aí. Reconheça ou identifique um padrão ou hábito pecaminoso na sua vida. Reconheça ou identifique um padrão ou hábito pecaminoso na sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que você precisa sair dessa fuga, desse esconderijo que você tem criado, desse isolamento social e mental para o seu pecado e reconhecer, poxa vida, eu tenho um hábito pecaminoso. Eu tenho sim. E qual que é? Identifique, tome nota. Será que é a ira? Eu citei já alguns aqui, né? Será que é a explosão? Será que é a amargura? Você vê que isso repetidamente acontece na sua vida. Será que é o isolamento, a maledicência, o uso de drogas, a lascívia, a imoralidade, o egoísmo, o orgulho, a ansiedade, enfim? Responda isso. Que pecado é que ao qual eu tenho me curvado, ao qual eu tenho sido um escravo por tanto tempo? Segunda resposta que você pode dar aí. Qual é a frequência desse pecado? Quantas vezes por semana ou quantas vezes por dia ele se manifesta na minha vida? Olha, eu percebo que é mais de 3 vezes. Eu cedo a esse pecado e às vezes nem estou percebendo, mas cedi. Mais uma resposta que você pode dar nesse primeiro ponto de reconhecer ou identificar o seu pecado. Qual é a situação ou a ocasião que provoca esse pecado? A gente já falou que não é o que está ao nosso redor que gera o pecado. O pecado está dentro do nosso coração, ele só se manifesta por causa dessas circunstâncias. Mas o culpado do pecado somos nós e não as circunstâncias. Mas você pode levantar, olha, quando eu estou em determinado ambiente, é isso que acontece. Então, por exemplo, esse camarada aí que constantemente se embriaga, talvez seja alguma briga em casa, alguma frustração em casa, e aí ele vai para um outro ambiente, que é o bar. Ele só tem a audácia de beber no bar, só estou conjecturando aqui, tá? E talvez seja a companhia, né? Quando eu estou com esses amigos é que eu faço esse tipo de pecado, ou quando eu estou com essa pessoa aqui, ou quando eu estou com aquela ali é que eu faço, ou talvez o pecado se manifeste quando você está na falta de companhia, exatamente quando você está sozinho. Então aí você peca escondido, porque ninguém está vendo exatamente.
Talvez a situação que provoque o seu pecado habitual seja a reação das pessoas. Você esperava que elas reagissem de tal maneira, você esperava que elas agissem de tal maneira, mas elas não fazem aquilo que você esperava e por isso você peca do jeito que peca. Talvez esteja a situação, a ocasião seja a sua condição de saúde, né? Você está muito cansado e aí por causa disso você peca, ou você está descansando e aí as pessoas fazem algo com você e você se ira, ou você se lamenta, ou você fala mal, ou você é duro, enfim. Talvez é porque você sente dor, você tem alguma doença. E aí, por causa da sua dor, você acaba descontando nos outros ou em si mesmo com mais pecados, com pecados, né? Quais áreas esse pecado atinge? Então ainda estamos nesse primeiro ponto de reconhecer o hábito pecaminoso. Quais áreas o seu hábito atinge? Os seus relacionamentos, será que ele... Responda a isso, você tem que identificar isso. Esse meu pecado ele tem atingido o meu casamento, né? Eu tenho tido problemas com a minha esposa, eu tenho tido problema com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, né? As pessoas se afastaram de mim. Exatamente, esse é o primeiro passo, você percebeu o mal que isso está causando na sua vida. Que talvez esse pecado esteja atingindo a sua saúde. Não só a saúde física, mas mental. Né? Você já não consegue mais raciocinar direito, você tem a sua mente dominada por pensamentos imorais, depressivos, suicidas. E tudo isso por resultado de hábitos que você criou na sua vida, que você não sabe mais sair deles. Né? Talvez o mal que isso está causando é físico na tua vida, você talvez esteja se autoflagelando, se cortando, se machucando, ou bebendo, ou comendo coisas que vão fazer mal para a sua saúde e estão te causando doenças. Talvez o seu hábito esteja atingindo o seu trabalho, você já não consegue mais trabalhar, já perdeu o emprego, não consegue parar em emprego nenhum. Talvez esteja atingindo os seus estudos, você repete de ano por causa desse pecado. Você não consegue concluir um semestre na faculdade, você toma bomba em todas as matérias. Por quê? Porque eu tenho esse pecado. Talvez esse pecado tenha afetado as suas responsabilidades, você não consegue fazer o que deveria estar fazendo. Como uma mãe, você não consegue cuidar dos seus filhos, como um pai, não consegue pastorear o seu lar, como marido, não cumpre o seu papel como marido, esposa, filho, enfim, funcionário, como um patrão. Você não consegue cumprir as suas responsabilidades. Por quê? Porque você tem um hábito pecaminoso que te escraviza. Esse é o primeiro passo. Identificar um padrão ou um hábito pecaminoso. Certo? Vamos para o nosso segundo passo agora. Olhe lá. Perdão. Se você tem dificuldade em perceber a resposta para todas essas perguntas, olha esse salmo que pode te ajudar na oração, em pedir ajuda para Deus. Olha o que ele diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perceba o salmista? Está orando a Deus pedindo ajuda. Deus, me sonda, me prova, me conhece. Não é que Deus não o conheça, mas ele quer conhecer a si mesmo. Por isso ele pede, Deus, vê se há algum caminho mau em mim. E de fato há, porque ele é um pecador. Mas Deus, não só vê, mas mostra para mim isso aí, para que eu possa ser guiado pelo caminho eterno. Então essa é uma oração totalmente legítima que eu e você podemos fazer. Se nós não conseguimos responder essas perguntas, de identificar o nosso pecado, nós podemos orar assim, Deus me mostra, me revela. E dentro desse processo, convide a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus melhores amigos para responder essas perguntas com você. Você vai ficar impressionado com as respostas. Talvez a gente não perceba os nossos pecados, mas os outros percebem. E eles podem ser um bom instrumento de Deus para nos mostrar os nossos ídolos. Né? Vamos lá, o segundo passo é arrependa-se e demonstre frutos apropriados. Arrependa-se e demonstre frutos apropriados. O que isso significa? Que existem frutos de arrependimento. Existem mostras de que de fato nós estamos arrependidos. Não adianta dizer, eu não quero mais fazer isso, mas continuar fazendo. Ou eu não quero mais fazer isso, e aí substitui o pecado por outro pecado. Isso não é arrependimento. Eu não quero mais fazer isso porque isso tem machucado pessoas, ou tem me machucado, tem me causado problemas maiores, eu tenho perdido coisas. Mas não muda de postura, não muda de atitude, isso não é arrependimento, isso é remorso. O que é arrependimento? Olha como a Bíblia diz. Provérbios 28:13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará.
Então, aquele que tenta esconder ou maquiar, colocar um pano quente em cima do seu pecado, tentando esconder para que ninguém veja, o texto diz que esse não vai prosperar. Porém, mas quem as confessa, quem confessa as suas transgressões e as abandona, esse vai alcançar misericórdia da parte de Deus. Então perceba, o processo envolve não encobrir, mas confessar. Esse é o primeiro ponto que a gente colocou aí, né? Reconheça e identifique o seu padrão ou hábito pecaminoso. Eu confesso, porém, só vou alcançar misericórdia se eu abandonar esse pecado. E o abandonar é um processo que demonstra frutos apropriados de arrependimento. Tá? Um outro texto. Em Mateus capítulo 3, João Batista está batizando pessoas e dizendo, olha, se arrependam. Se arrependam dos seus pecados porque o Salvador está vindo. Ele estava falando de Jesus. E essas pessoas dizem, nós estamos arrependidas. Tá, então agora vocês vão provar e mostrar isso, evidenciar isso por meio de serem batizados. E aí as pessoas iam até ele no Rio Jordão para serem batizadas como um resultado de estarem arrependidas. Aí chegam lá os fariseus e saduceus, que não estavam arrependidos, mas só queriam ver o que João estava fazendo para criticar. E aí olha o que João diz para eles. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir fruto próprio de arrependimento. Perceba o que João diz. Vocês estão tentando fugir da ira vindoura. Por quê? Porque vocês não se arrependem. Nós dizemos que estamos arrependidos. Tudo bem, então produza fruto próprio de arrependimento. Quer dizer que o arrependimento existe um fruto que é identificável. Você consegue perceber que de fato ali há arrependimento. E há frutos que não são próprios de arrependimento. É de um falso arrependimento. Então você precisa se arrepender e demonstrar frutos apropriados. Um outro texto que mostra isso, Atos capítulo 26, versículo 20, Paulo dizendo aos presbíteros em Éfeso como era a pregação dele. Olha o que ele diz. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, ele está falando da mensagem do Evangelho, né? E depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que esse era o anúncio dele, a pregação dele, se arrependessem e se convertessem a Deus. Ele chamava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. Tá, como as pessoas iriam demonstrar isso na prática? Praticando obras próprias de arrependimento. Perceba? A pessoa demonstra que de fato ela está arrependida e que se converteu a Deus na prática. Praticando obras próprias de arrependimento. Então existe algum tipo de evidência de que alguém se arrependeu. Por exemplo, deixa eu te dar alguns passos aqui. Se você talvez esteja em dúvida, como que eu provo que eu estou arrependido? Não é só falar que estou arrependido? Não. Tem gente que fala, mas não demonstra isso na prática. A primeira maneira de você demonstrar frutos apropriados é mudar os seus pensamentos ou suas convicções. Então é você se conscientizar de que aquilo que você fazia ou tem feito constantemente é pecado, é errado. Você não deve fazer. Certo? Você tem que parar de fazer isso. Tem muita gente que acha que o seu pecado é natural. Tudo bem, isso não tem problema nenhum. Não, mas agora você quer se arrepender. E se arrepender significa concordar com Deus. Primeiro passo, né, confessar. Quando você confessa, você diz, Deus, eu entendo que isso aqui está errado. Então é uma mudança de pensamento. Eu paro de ver aquilo como algo bom e começo a ver como algo ruim para mim. Não só destrutivo para mim e para as pessoas à minha volta, mas destrutivo porque peca contra Deus. Certo? Mude os pensamentos. Segundo passo para demonstrar frutos apropriados de arrependimento é mudar de atitude. Então agora eu só não sei que aquilo é errado, mas eu decido não ceder mais. Eu decido, não quero mais cair. Por mais que você caia, você cai, mas com aquele peso, porque diz, eu não queria isso aqui mais. Tem gente que não refreia o pecado, né? E permite que o pecado aconteça naturalmente. Não, agora você não quer mais cair. Uma coisa que normalmente acontece com alguém que tem um hábito pecaminoso é que a pessoa é difícil se livrar de um hábito, né? Então, por mais que ela esteja lutando contra isso, talvez ela consiga vencer o pecado por 1, 2, 3 horas ou até por um dia, 2, 3, 4, 5 dias, o hábito foi tão duradouro que pode ser que ela tenha uma recaída, uma hora ou outra.
ela não deveria desanimar por isso, porque é natural. O corpo dela, a mente dela, os músculos físicos e espirituais dela estão acostumados a pecar nessa área. Então eles vão naturalmente, involuntariamente, controlar, tentar levar a pessoa a pecar. Ela deve agora voluntariamente dizer não. Mas tem que ter a consciência de que pode cair. E tem muita gente que desanima, né? Poxa vida, quando cai. Eu por tanto tempo vivi escravo desse pecado e agora eu estou disposto a lutar e eu consegui ficar 4, 5 dias sem pecar, mas aí caí. Tudo que eu fiz foi perdido? Não, não foi perdido. Você tem que ter a consciência de que a queda pode acontecer, mas a prova de que você está arrependido e quer mudar é que você não quer mais cair. Mesmo que tenha caído, você não quer mais. E você está dando passos para que não caia mais. Que aí entra a terceira parte do que é demonstrar frutos próprios de arrependimento. Primeiro mudar as convicções, depois mudar de atitude, eu não quero mais. E aí, por fim, você muda o comportamento. Você muda a sua prática. Você tem que parar de fazer isso e fazer outra coisa no lugar, que é bíblica, que é o que a Bíblia diz. Como? Como eu faço isso? Muito bem, vamos lá. Tem alguns passos de como renovar a sua prática, né? Isso entra aqui, começa a ser tratado aqui na terceira dica dessa aula. Renove a sua mente com a palavra de Deus sobre esse assunto. Esse é o primeiro passo para começar a mudar a sua prática. Renove a sua mente com a palavra de Deus sobre esse assunto. Deixa eu te mostrar esse texto de Romanos 12, 2. Olha o que diz. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, Paulo está dizendo, não se conformem ao padrão, ao tipo, ao jeitão desse mundo. Conforme 1 João 2, nós vimos, é inimigo de Deus, isso é contrário a Deus. Todo o esquema desse mundo é contrário a Deus. A ideia aqui é de uma forma. Imagine se você, dona de casa, vai preparar um bolo e aí você tem aquelas formas circulares com furo no meio, né? Se você colocar a massa do bolo ali e colocar ele para assar, ele vai tomar a forma daquela forma. Ou se você tem uma forma mais retangular e mais fina, o bolo vai ter esse formato. Por quê? Porque o bolo se amolda ao esquema da forma. O que Paulo está dizendo para nós é não se amoldem ao esquema da forma desse mundo. O mundo é de um jeito, não sejam como o mundo. Não se contentem com a vida pecaminosa que o mundo leva, com a maneira de pensar que o mundo tem, mas sejam transformados. Ao invés de viver como o mundo, vivam de uma maneira nova, diferente, santa. E como eu sou transformado? Como eu deixo de viver como o mundo? Como eu deixo de ser o molde, de me apropriar do molde do mundo? Sede transformados pela renovação da vossa mente. É a renovação da mente que muda as coisas. Eu quero mudar minha prática? Tudo bem. Mas primeiro se começa mudando a mente. Mudando a mente. Olhando para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que Deus espera de mim. O que eu devo fazer. O que eu deveria estar fazendo. Certa vez tive contato com um homem que resolvia suas brigas em casa batendo na sua esposa. Ele fazia isso. Ele pegava ela pelo cabelo e arrastava ela de um lado para o outro na casa. E aí eu achei horrendo aquilo. E eu disse, nossa! E ele dizia, eu tenho problemas com o meu casamento. Eu falei, exatamente, tem mesmo. E aí ele me contou isso. Eu disse para ele, rapaz, mas isso está errado. Aí ele falou, tá? Porque foi isso que eu aprendi. O meu pai brigava assim com a minha mãe. Todos os meus exemplos foram assim, né? E ninguém nunca me disse que eu não deveria fazer isso. Bom, aí eu perguntei, o que Jesus espera de você? Ele falou, não sei. Como não sabe? Não, eu não sei. Então nós começamos a olhar na Bíblia, o que Deus espera dele. Deus dizendo que aquilo era pecado. Deus dizendo que ele deveria resolver as brigas e as discussões dele de outra maneira. E a vida desse homem mudou. Automaticamente, ele entendeu que não deveria mais bater na sua esposa para resolver os seus problemas. Que ele deveria ter diálogo com ela. Ele deveria honrá-la como parte mais frágil, né, como diz Pedro.
e deveria respeitá-la, deveria amá-la como ao seu próprio corpo. E assim, esse homem ainda tem os seus pecados, as suas lutas, mas nunca mais bateu na esposa, porque começou com uma mudança de mente. Então, primeiro, você para mudar a sua prática, você precisa ter a mente renovada, você precisa aprender com a palavra de Deus o que Deus espera de você. Tem um outro texto que fala sobre isso, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Perceba, pensem naquilo que vem do alto, pensem nas coisas de Deus. Seja isso que ocupe a sua mente, para renovar a sua mente, renovar a sua maneira de ver as coisas, de imaginar as coisas, de considerar as coisas. Mais sobre isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Já te convido aí. Nós vamos falar sobre como viver em novidade de vida, começando com a mudança de mente. Tá bom? Então, vamos gastar a nossa próxima aula só sobre isso. Quarto passo aí. Dispa-se ou despoje-se dos velhos hábitos e revista-se de novos padrões bíblicos. Dispa-se ou despoje-se de velhos hábitos e revista-se de novos padrões bíblicos. Isso nada mais é do que você tirar a roupa do pecado e se vestir de uma roupa santa. Parar de praticar o pecado e substituir a essa prática por uma prática honrosa que obedece à palavra de Deus. Olha o que diz o texto de Romanos 6, de 12 a 14. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A expressão que Paulo usa aqui, não reine o pecado, em outras palavras, é o pecado não reina mais. Então não permitam mais que ele reine. Uma vez que Jesus já os libertou da escravidão ao pecado, ele não é mais rei sobre vocês. É essa a expressão, o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não tem mais. Então não permitam que isso aconteça na prática. Ao invés de apresentar os membros do seu corpo para o pecado, agora apresentem a Deus como instrumentos da justiça. Ou seja, eu paro de praticar o pecado com as minhas mãos, com os meus olhos, com os meus pés, com a minha barriga, com os meus ouvidos, enfim, e agora eu passo a usar todos esses membros para fazer a vontade de Deus. Então eu paro de fazer o pecado, mas não é só parar. Eu substituo essas práticas por a obediência a Deus. Isso a gente também vai falar um pouquinho na próxima aula, tá? Isso vai envolver, então, você resistir à tentação e restringir o pecado. A ideia de, como nós já falamos, é não permitir que o pecado se expresse livremente na sua vida. Né? Por mais que ele te assole, por mais que ele volte constantemente, você não peca tranquilamente. Você diz, eu odeio isso aqui, eu não queria fazer isso aqui. Eu não vou permitir que o pecado tome todas as áreas da minha vida. Eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra ele. E isso, obviamente, carece de disciplina. Como qualquer exercício físico, se você está numa situação de vida de talvez estar além do peso, né, ou com uma má alimentação e você quer mudar isso, quer começar a cuidar melhor da sua saúde, vai mudar de alimentação, procure uma nutricionista, um profissional de educação física que vai te ajudar a cuidar melhor do seu físico. Você não vai mudar da noite para o dia. Vai ser necessário você repetir e praticar novos hábitos. Isso demora, o corpo vai sentir dor, você vai sentir fome, você vai querer voltar aos velhos hábitos, mas demora um tempo para você adquirir novas práticas. Isso envolve disciplina, é o que Paulo diz, né? Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, exercita-te na piedade, 1 Timóteo 4,7. O que Paulo está dizendo aqui? Que a piedade é um exercício. A piedade nada mais é do que a fé em Jesus na prática. Então, para que a gente cresça, amadureça, é um exercício. Como praticar um exercício físico, como se disciplinar na área da alimentação. Um outro texto, Hebreus 5,14, diz, mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Perceba, para que a pessoa distingua o bem e o mal, é necessário ter as faculdades morais exercitadas. É um exercício das faculdades morais. E como elas são exercitadas? Pela prática.
Como é que um jovem ou um adulto ou qualquer pessoa consegue identificar o que é certo ou o que é errado, o que Deus se agrada ou o que não se agrada? Ele precisa exercitar as faculdades morais. E como ele faz isso? Praticando a palavra de Deus. Então é necessário a prática. Um outro texto que diz isso, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Opa, passei aqui. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um exercício diário, negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus todos os dias. É necessário disciplina. É necessário disciplina. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até 27. Olha o que ele diz. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, se esforcem como se vocês fossem campeões. Como se fosse para ganhar uma corrida. Tá, e me esforçar para quê? Daqui a pouco ele fala. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Então, se esforcem para ter domínio próprio. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo. E luto não como alguém que golpeia o ar. Perceba, Paulo está dizendo, eu faço isso na vida cristã. Os atletas fazem isso para ganhar um prêmio, uma medalha. Nós fazemos para ganhar a coroa da vida eterna. Por isso ele diz, ao invés de treinar como alguém sem objetivo e treinar sem domínio próprio, sem esforço, eu aplico socos no meu próprio corpo. Eu me golpeio e torno o meu corpo o escravo de mim mesmo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que interessante, Paulo diz, eu não permito que o meu corpo seja escravo do pecado, mas pelo contrário, eu escravizo o meu corpo. Meu corpo morre de desejo pelo pecado, mas eu digo, não vai fazer isso. E eu sinto as consequências disso, eu sinto dor por isso. Eu sinto privação, provação, mas eu digo, não. Eu vou te escravizar, eu vou te controlar, o corpo. Porque eu estou buscando agradar a vontade de Deus. Então, era um exercício de repetição e de hábito para Paulo e deve ser para mim e para você. Né? Se despir e se vestir de novos hábitos envolve perseverança, envolve dedicação, disciplina, repetição. Quinta e penúltima dica, faça isso, mas ao mesmo tempo, ore e confie no Espírito Santo para que a transformação ocorra. Olha que interessante o que diz para nós Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se vocês viverem de acordo com o que a carne pecaminosa que há em vocês diz, o que vocês vão colher é só uma vida amarga, destrutiva e que leva à morte. Mas, se pelo Espírito, ou seja, pelo contrário, através do Espírito Santo que há em vocês, vocês mortificardes as práticas do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está dizendo? Viva segundo o que o seu pecado diz e você vai colher só morte na sua vida. Porém, se você mortificar as práticas do seu corpo, as práticas pecaminosas, você vai viver. Tá, mas como que eu mortifico as práticas do meu corpo? Como é que eu ataco o meu pecado? Pelo Espírito. Pela força que o Espírito dá. Pela capacitação do Espírito Santo. Ou seja, então tem uma ação que é minha, eu mortifico as práticas do meu corpo, porém, o Espírito Santo é quem está agindo em mim. Então, são duas frentes na mesma ação. A minha, pessoal, mas o Espírito Santo agindo em mim. É isso que Paulo diz aos Filipenses. Olha lá, Filipenses 2, de 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Realizem a sua salvação, a ideia aqui é de santificação, procurem a santificação com temor e tremor. É uma ordem para eles. Se a gente só tivesse o versículo 12 na nossa Bíblia, em Filipenses, a gente entenderia que é o que a gente deve fazer. Busca a santificação. Porém, olha o que Paulo diz no versículo 13. Façam isso por quê? Porque é Deus quem opera em vocês, produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, enquanto eu busco a minha santificação, eu preciso lembrar que é Deus quem está despertando o meu interesse para isso, é Deus quem está me capacitando a fazer isso. É isso que Paulo diz em Filipenses 3,12. Ele mesmo vivia isso. Não que eu já tenha alcançado. Ele está falando da plenitude, da santificação, da
plena vida eterna no céu. Ou que seja perfeito. Não, eu não sou, mas vou prosseguindo. Eu vou caminhando, procurando alcançar. E eu vou fazendo aqui isso. Mas procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, previamente Jesus já conquistou essas coisas para mim, mas eu caminho para alcançá-las. Então é um trabalho duplo. Em duas frentes é o mesmo trabalho, né? Duas linhas que se juntam aí, né? Você tem a sua ação, busca a santificação, mas você tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu explicar isso aqui para você como funciona. Teve um professor de seminário que me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim: faça todas as coisas buscando santificação como se tudo dependesse de você. Então se esforce, faça o máximo aí que você puder para lutar contra o pecado. Tá? Como se tudo dependesse de você. Porém, faça todas essas coisas crendo que tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus agir por meio de você. Então eu estou agindo, mas lembrando o tempo todo de que só estou fazendo essas coisas porque o Espírito Santo está me capacitando. Então essa é a quinta dica, né? Faça todas essas coisas que nós dissemos, mas não confie em você mesmo. Confie no Espírito Santo para que a transformação ocorra. Só vai acontecer se o Espírito agir na sua vida. Por fim, chegamos no sexta dica aí da nossa aula e estamos próximos do nosso fim. Enfatize o seu relacionamento com Cristo e receba o benefício do auxílio de outros crentes maduros. Acho que em 8 aulas, 6 aulas anteriores, o Rafael, a cada live, ele entra aí na nossa transmissão, no chat ao vivo, e ele pergunta: poxa vida, o que tem a ver o nosso relacionamento com as pessoas na luta contra os nossos pecados? Né? A prestação de contas entra onde aí? E eu sempre dizendo para o Rafael, espere que daqui a pouco a gente chega lá. Chegou, Rafael, graças a Deus. Na 7ª aula de você perguntando, cheguei no momento de responder isso. Mas antes da gente falar de como o nosso relacionamento com as pessoas interfere na nossa luta pela santificação, primeiro há um relacionamento mais importante do que esse, que é o relacionamento com Cristo. Olha lá esse texto de Romanos 6,11. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui começa toda a luta contra o pecado. Se eu creio em Jesus Cristo, eu preciso me considerar como alguém que não é mais escravo do pecado. O pecado já não tem domínio sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me considerar vivo para Deus. Então, se eu vivo no pecado, eu estou cometendo uma contradição. Eu não vivo mais para o pecado, eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para o pecado, eu morri para o pecado. O pecado já não tem mais a ver comigo. Eu e ele não devemos andar juntos, porque agora eu vivo para Deus. E eu faço isso em Cristo Jesus. Ou seja, por causa de Cristo Jesus que eu não estou mais escravo do pecado e estou livre para viver para Deus. O João 15,5, um texto muito clássico, né? Eu sou a videira, Jesus falando aos discípulos. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês só vão produzir coisas boas, frutos bons. Como a gente falou, fruto de arrependimento, fruto de santificação, se estiverem totalmente dependentes de Jesus Cristo. Ele diz, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, como eu luto contra o meu pecado? Como eu luto contra o meu pecado? Como eu saio dessa escravidão, desse ciclo repetitivo e destrutivo da minha vida? Primeiro, você precisa, além de fazer tudo que nós já falamos, você, acima de todas as coisas, é enfatizar o seu relacionamento com Cristo. Se aproximar mais de Cristo, depender mais de Cristo. Voltar a falar com Ele todos os dias, em todos os momentos. Você precisa despertar o seu amor por Jesus. Você precisa tê-lo mais próximo de si. Você precisa dar ouvidos à palavra dele. Você precisa confiar naquilo que ele diz. Você precisa enfatizar o seu relacionamento com Cristo. Voltar a ter um relacionamento profundo com Cristo. Mas em segundo lugar, você pode e precisa enfatizar o benefício, receber o benefício, do auxílio de outros crentes maduros. E aqui que entra a vida das pessoas na nossa vida. Olha que interessante alguns textos da palavra de Deus. Como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia seu amigo.
Provérbios 27:17. Olha que interessante. Para afiar um ferro, você precisa de uma outra espécie de ferro, um outro metal para afiá-lo. Mesma coisa o homem, ele cresce no atrito com outras pessoas. Então, você não pode dizer, eu vou amadurecer muito, eu vou crescer em santificação isolado num monastério, como muitos fizeram no passado, né? E me isolando de tudo, de todos, e eu sou a igreja, eu sou crente, não preciso mais de ninguém. A palavra de Deus diz, não, você não vai se afiar, não. Você só vai conseguir fazer isso tendo contato com outras pessoas. E é exatamente quando você peca ou quando as pessoas pecam que nós vemos uma oportunidade de pedir perdão, de perdoar e de amadurecer em Cristo. Então, o relacionamento com pessoas, o atrito com pessoas diferentes de nós, nos afia. Outro texto, Gálatas 6:2. Talvez você não seja uma das pessoas que se isola, mas é uma das pessoas que diz, eu não preciso buscar ajudar quem se isola. Né? Eu posso viver a minha vida aqui na igreja, os outros é que se danem. Né? Eu não quero ajudar ninguém. Olha o que Gálatas nos ordena. Levai os fardos uns dos outros. Vá lá e ajude o seu irmão a carregar o fardo dele. Tem muita gente que não quer ajudar, né? Pessoas que estão em hábitos escravizadores, né? Pecados que os escravizam, por exemplo, um alcoólatra. É difícil ajudar um alcoólatra. É difícil ajudar uma pessoa que viveu anos da sua vida dependente de do crack, da cocaína. É difícil porque essa pessoa não é confiável muitas vezes, essa pessoa talvez vai te roubar, essa pessoa talvez vai ter quedas. Mas se ela está disposta, Deus nos ordena, leve o fardo uns dos outros. Ajude essa pessoa. Porque assim, olha o que diz o texto, vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ajude essa pessoa, porque isso expressa o amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a lei de Cristo. Um outro texto que nos ordena nos relacionarmos. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24 a 25. A pessoa que vive isolada da igreja, vive isolada dos crentes, ela não consegue cumprir esse texto aqui. Porque o texto diz, pense em como você pode estimular os outros ao amor. Pense em maneiras de como eu posso provocar no meu irmão o amor a Deus e o amor ao próximo. Como que eu posso produzir, como posso fazer o meu irmão praticar boas obras? Normalmente a gente pensa o contrário, né? Pensa em como provocar o pecado do outro. Não, pensa em como fazer o outro ser mais santo. Como eu aplico isso? Tudo que eu pensei. Versículo 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Não pare de congregar. A gente sabe que em épocas de quarentena não dá para fazer isso. Mas quando tudo voltar, se você quer ajuda contra os seus hábitos pecaminosos, você precisa se reunir, você precisa estar junto com o povo de Deus, você precisa prestar contas, você precisa estar junto de outras pessoas. Essas pessoas vão te ajudar a ser animado na fé, a lutar contra os seus pecados. Mais dois textos aqui para a gente encerrar. Tiago 5,16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Interessante, aqui Tiago está se referindo a um tipo de pecado que produziu algum tipo de doença ou algum tipo de sofrimento na vida da pessoa. Para que você seja liberto disso, você precisa confessar os seus pecados. E é interessante como a vida comunitária ajuda nisso. Né? Você confessa o seu pecado ao seu irmão, vocês oram por isso, e Deus, com isso, vai trazer para vocês a libertação dos efeitos danosos desse pecado, né? Pelo menos de alguns desses efeitos. Um outro texto que mostra isso na prática, Daniel fazia isso. Daniel sabia que precisava da ajuda de outros irmãos. E olha o que diz o texto. Quando Nabucodonosor chama todos os sábios da Babilônia para interpretar um sonho maluco que ninguém conseguia interpretar, ele dizia, se ninguém interpretar corretamente, vai morrer. Quem interpretar errado vai morrer. E aí olha o que Daniel faz. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com outros sábios da Babilônia. Daniel pede para que os seus amigos orem junto com ele, para que Deus tenha misericórdia deles. Talvez essa seja a sua situação. Você precisa de pessoas que orem por misericórdia de Deus junto com você. Você precisa de irmãos, outros crentes maduros, pessoas que temam a Deus, pessoas que busquem a santificação, pessoas que vão te ajudar nesse processo
de se livrar dos seus pecados habituais. Muito bom. Esses foram os 6 passos de como combater os nossos ídolos. Só vou recapitular rapidamente. Primeiro, reconheça ou identifique um padrão ou hábito pecaminoso. Identifique isso. Segundo, se arrependa e demonstre frutos apropriados, frutos de arrependimento. Terceiro, renove a sua mente com a palavra de Deus sobre esse assunto. Mais sobre isso nós veremos na próxima aula. Quarto, dispa-se ou despoje-se, tire da sua vida os velhos hábitos e revista-se de novos padrões bíblicos. Comece a praticar o que a palavra de Deus diz e pare de oferecer os seus membros ao pecado. Quinta dica, faça isso, mas ao mesmo tempo ore e confie no Espírito Santo para que a transformação ocorra. É só na dependência do Espírito que tudo isso vai acontecer. E por fim, sexto, enfatize o seu relacionamento com Cristo e receba o benefício do auxílio de outros crentes maduros. Então, valorize e se aprofunde no relacionamento com Cristo, mas também se aproxime de crentes que vão te ajudar a lutar contra esse pecado. Então, a tarefa para a semana que vem é realmente nada mais, nada menos do que praticar esses 6 itens aí. Comece a praticá-los para que a gente, na semana que vem, fale mais sobre como mudar a nossa mente e mudar a nossa prática. Tá bom? Na aula que vem, nós falaremos sobre como viver como novo homem, livrando-se dos maus hábitos pecaminosos e agindo como novo homem em Jesus Cristo. Tá bom? Então, te convido a participar dessa próxima aula, que provavelmente será uma live. Vamos ver se a gente consegue consertar os nossos problemas técnicos na internet. Sexta-feira que vem, às 19h30, nesse mesmo canal, tá bom? Quero te convidar novamente a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, a curtir esse vídeo, comentar embaixo dele, compartilhar as pessoas, porque quanto mais você faz isso, mais pessoas vão ter contato e acesso a esse tipo de estudo. Deus os abençoe na sua luta contra os seus ídolos. Deus nos abençoe na nossa luta, no nosso combate contra os nossos ídolos. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abração a todos, fiquem todos com Deus.